Olá, estamos de volta com a 5ª edição Brasil do TV Morfoses. Seja muito bem-vindo. Vamos continuar falando sobre a televisão, hoje e sempre, e principalmente o que vem por aí. Você sabe que você pode participar, né? É só você ir lá no Twitter e participar usando a hashtag TV Morfoses, tá legal? Olha, gente, a programação da TV Morfoses vai apresentar esses assuntos mais importantes sobre a televisão e o mercado audiovisual. E aí a gente vai dar início a mais um painel. Vamos ver sobre o que se trata agora? Informação digital e formatos audiovisuais. Consumo de informações sob demanda, produção descentralizada. Como as novas formas de obter e consolidar informações digitais estão transformando o jornalismo. Vamos ver quem vai falar sobre isso. André Catoto Dias, jornalista, pós-graduado em Design e Humanidades pela USP. Trabalha com audiovisual desde sua formação. Trabalhou na TV Vanguarda, Rede Record e Univesp TV. Produziu 2 micrometragens premiados no Festival do Minuto, Segredo e Receita de Todo Dia. Fernando Moura, jornalista, professor do curso de Design Digital e Publicidade e Propaganda da PUC de Campinas e do curso de Jornalismo da Escola de Comunicação da Universidade Anhembi Morumbi. Professor do curso de pós-graduação em Produção Executiva e Gestão da Televisão na FAAP. Pesquisador do Centro de Investigação, Mídia e Jornalismo da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. E desde 2013 é editor-chefe da revista da Sete. Cláudio Magalhães é jornalista, mestre em comunicação social e doutor em educação. Professor orientador do programa de pós-graduação em gestão social, educação e desenvolvimento local, e também do Instituto de Comunicação e Artes do Centro Universitário UNA. Fundador e ex-presidente da Associação Brasileira de Televisão Universitária, editor responsável pela revista ABTU, coordenador do Núcleo Educacional Estudar. E vai estar participando com a gente também a Areta Braga. A Areta é jornalista, multimídia, também é profissional de comunicação em várias áreas e também coach. E vai estar participando com a gente também, porque ela está bem antenada sobre as coisas que estão rolando nesse novo jornalismo multimídia. Aliás, Areta, queria começar com você. A gente sabe que dados sempre foi uma coisa importante para o jornalismo, mas com as novas tecnologias parece que isso ganhou uma dimensão muito grande. Eu te pergunto como fica agora o jornalismo e se ele tem uma conexão com a Big Data. Oi, Cláudio, tudo bem? Na verdade, o jornalismo tem uma conexão total com Big Data. Você não faz jornalismo sem informação, sem dados. Só que eu acho que o grande questionamento que existe hoje, apesar de nós termos muitas tecnologias, muitos meios hoje de adquirir dados, informações, é como a gente trata essas informações. Acho que a grande questão hoje é como tratar a informação, como aprender a usá-la de uma forma crítica. Não basta ter informação, mas é preciso conseguir elaborar isso, contextualizar isso, validar, checar, que eu acho que é um grande problema que nós temos hoje. A questão de checar a origem das informações, veracidade, validar os dados. Acho que hoje esse é o ponto crucial nesse momento que a gente está vivendo. Como é que você definiria hoje a Big Data? Olha, tem as mais diversas vertentes, mas eu acho que realmente são os mecanismos, os processos de você concentrar, administrar e gerenciar dados e informações. Isso pode partir desde uma tecnologia, acervos, N pontos aí. Mas eu acho que, assim, principalmente para o jornalismo, a nossa maior questão é como gerenciar tudo isso de uma forma crítica. Fernando, um monte de coisa interessante está surgindo aí para o jornalismo. É inteligência artificial, são tecnologias de realidade virtual. Como é que isso está entrando para o jornalismo? Boa tarde, obrigado pelo convite. Eu acho que o primeiro é dizer aqui que a gente está aprendendo, né? Então, está caminhando e está errando. Então,
O que há 2 anos era um fato, hoje já não é mais. O que há 6 meses era um fato, já não é mais. E o que vem para frente a gente tem que saber. Então, eu estava ouvindo o que é o data, não é? O data é o algoritmo. A questão é se esse algoritmo, como que você trabalha com esse algoritmo e para que você usa esse algoritmo e de que forma você usa esse algoritmo. Então, eu acredito no jornalismo de intuição, o jornalismo de inquietude, de dúvida. A partir do momento que você faz jornalismo a partir de dados, você faz jornalismo a partir de situações que já existem, que podem ser quantificáveis e que podem ser analisáveis. Então, tem esta versão. Aí, em 1992, mais ou menos, tinha um professor na Universidade de Buenos Aires que nos explicou que, na Unesco, em 1980, o projeto MacBride estabeleceu que, no século XXI, o problema não ia ser o acesso à informação, senão como que você filtrasse a informação. O data, ele filtra a informação. A questão é, como é que filtra? Ou seja, o que o Google, o Facebook, a Netflix fazem é a forma correta de você trabalhar ou é uma ferramenta? Eu acho que é uma ferramenta. Então, de todas maneiras, me parece, eu falo isso muito com os alunos na sala de aula, é que os furos da informação não vêm do data miner. O furo vem da inquietude, o contraditório que você faz. Eu acho que as ferramentas são fantásticas. Você poderia, por exemplo, e vai acontecer agora na eleição que vem, você contrastar o que os políticos falam, utilizar isso, ver, quantificar. De todas maneiras, eu acredito no jornalismo ainda, usando essas ferramentas complementares à necessidade de intuição e vontade. Se não há contraditório, não há jornalismo. Não sei se eu respondi. Catoto, queria lhe dizer que quando eu era mais novo, eu tinha o meu cabelo igual ao seu. E aí, minha esposa diz que exatamente por eu tratá-lo dessa maneira, eles se rebelaram e foram embora. Então fica a dica, né? Porque é o seguinte, nós vamos tratar com você sobre estética. E estética, até pouco tempo atrás, era uma coisa meio mal vista pelo jornalismo, né? Como assim? Vamos trocar informação por forma. E, na realidade, os infográficos, e algo que você é bastante especialista, está entrando de cabeça no jornalismo. Qual que é o seu pensamento sobre isso? É algo que veio para ficar? É um modismo? Ou, na realidade, uma tendência que não tem mais como a gente negar? Primeiro, queria agradecer o convite, agradecer ao professor Fernando. E, em relação aos cabelos, acredito que eu estou indo do mesmo caminho que o seu. Questão de tempo, eu chego lá. E a questão da estética, a estética ela está atrelada diretamente à plástica e à ética, mais ou menos. Então, você consegue... Não é uma coisa tão superficial assim, quando a gente fala de estética. E o jornalismo, quando a gente fala de infografismo, ele tem uma função muito mais do que a questão estética e plástica. Ele vem junto com essa síntese da informação que ele consegue fazer em 2, 3 telas. Você consegue reduzir 2 laudas, por exemplo, às vezes até mais. Ele sintetiza, hoje em dia, com o tráfego de informação muito rápido, você consegue reter informação de forma muito mais direta. Então, acredito que não é um maneirismo, e sim é um novo conceito de se apresentar informação e acrescentar todas essas notícias e tudo. Se me desculpa, acho que fique à vontade para conversar. É um complemento, ou seja, como que o infográfico se produz? O jornalista falando com a direção de arte e cruzando conteúdos para facilitar a chegada dessa informação para o público, mas complementamos, ou seja, me parece que um suplementa o outro, um apaga o outro, complemento. E a forma que você tem com infográfico, as revistas, sobretudo, trabalham muito nisso para condensar a informação e passar a informação da forma mais rápida, mais consciente também. Você cria uma informação muito clara e você não pode errar nessa informação, né? Não sei como é que você vê isso. Sim, o infografismo na revista tem uma coisa muito interessante, que muitas vezes ele vem
não para ser uma coisa rápida, como a gente usa de forma digital, na televisão, tal. Ele vem para você gastar tempo numa página de revista e compreender aquela informação, por exemplo, do dinheiro, de onde que foi, onde que vai e tal. Então, você gasta 2 páginas e você segura aquelas 2 páginas um tempão com várias informações explicando aquilo, né? Então, esse complemento, esse suporte com a facilidade das mídias digitais, dos recursos, dos softwares, você consegue hoje trabalhar esses infográficos de várias formas, né? Mas não tem uma crítica aí de que nós estamos resumindo as notícias demais? Não seria um fator para que a gente alimentasse essa crítica? Como eu acabei de falar, depende de como você usa, né? Tem casos em revista que você utiliza ele para explicar melhor a notícia, né? Não é uma questão só de resumir, de sintetizar, e sim de você torná-la mais clara e mais direta para que as pessoas consigam compreender, principalmente assuntos mais complexos. Por exemplo, eu estava recentemente fazendo um vídeo sobre precatório e depois fui para o pessoal da B3, da Bolsa de Valores, explicar como que funcionava aquelas vendas concomitantes de A com A, Zé com Zé, que eles chamam, que é super complexo, e entrou aí o infográfico para facilitar essa explicação, né? Do tipo, já que você não entendeu, peraí que eu vou desenhar para explicar. Exatamente, mais ou menos. O que vocês acham? Você acha que isso aí também não é um caminho para esse resumo que a gente critica tanto? Eu não acredito que seja um caminho para resumo, não. Eu acho que no centro do que ambos colocaram aqui está a questão do ser humano. A tecnologia, nada substitui o ser humano, e eu acho que assim, a gente tem uma necessidade de expressões diferentes de comunicação. Você tem pessoas que absorvem melhor uma informação mais visual, aquelas que absorvem melhor uma informação que ouvem, os sinestésicos. Então, eu acho que, na verdade, são ferramentas novas que vêm para possibilitar que a comunicação flua melhor, para que você acesse pessoas que têm diferentes formas de capturar essa informação, esse dado, e no centro de tudo eu acho que está realmente a formação, as pessoas que estão gerenciando isso, essa sensibilidade, esse feeling, essa bagagem cultural, que isso não tem big data, não tem tecnologia, não tem ferramenta que substitua. Eu acredito muito ainda que o centro é o ser humano, é a forma com que eu absorvo, é a forma com que a pessoa que está do outro lado consegue capturar essa necessidade de passar informação de diferentes modos, e principalmente quando a gente fala de jornalismo científico, que é o que o Catoto falou, de algo mais complexo. Eu trabalho muito com clientes da área da saúde. É muito difícil, às vezes, você conseguir explicar de uma forma que seja acessível, que seja simples e que você não distorça a informação. E, muitas vezes, um infográfico, um desenho ou algum material que você possa ali montar, exemplificar para um paciente, ou mesmo num veículo de comunicação, muda tudo, torna muito mais simples e você consegue ter um resultado muito melhor. Então, para mim, no fundo, ser humano é entender as formas diferentes que as pessoas têm de absorver e encontrar os melhores caminhos e, de repente, utilizar as coisas junto, né? Não separar uma coisa da outra. E se fôssemos pensar, o rol, a função do jornalista é entender a sociedade na qual ele vive. É claro que a partir da ótica da organização, da empresa jornalística, mas a função do jornalista é entender, de alguma forma, mastigar e mostrar para quem lê, para quem nos ouve, para quem nos vê, o que nós fazemos. Então, de novo, eu acredito que o infográfico é um complemento. A Big Data é um complemento para esse entendimento e esse pôr para o outro quem vê, quem lê e o que o outro quer ver também. Essa é uma questão importante, porque uma coisa que você tem que discutir muito hoje é como que eu quero acessar as notícias, né? Então, uma discussão que eu tenho com meus alunos muito grande, as notícias, elas chegam a mim ou eu cheiro notícias? Estamos em um momento onde muita gente acredita que as notícias chegam a nós. As notícias não chegam a nós. As notícias, por quê? Porque a notícia não é uma coisa que você encontra no supermercado e compra. Você tem que produzir conteúdos.
o conteúdo produzido. O infográfico é uma notícia produzida. Você produz conteúdos. Então, a notícia não chega a nós. Nós compramos, acessamos, trabalhamos essa notícia de uma forma e, dependendo do órgão de comunicação, essa notícia é transformada e o leitor, o que for, consome essa notícia. Então, é outra questão que tem que ser discutida. Eu quero que a notícia chegue a mim ou eu preciso procurar a notícia e entender o que acontece à minha volta? Eu vou aproveitar essa sua provocação. Bom, se nós estamos moldando a partir do que esse público quer, será que esse público não quer um resumo um pouco descompromissado? Então, mas aí temos outro problema, Hugo, que é o seguinte: nós queremos notícias de interesse público ou de interesse do público. Tá? E aí vem uma discussão teórica do jornalismo que o interesse da notícia é público, não do público. Ou seja, o interesse do público que o público quer ver, saber. Agora, isso interessa a sociedade na qual eu vivo? Nem sempre. Então, a grande diferença entre a manchete de clique, que eu chamo, você cria uma manchete que sabe que vai dar clique, ou seja, não sei, como é o quarto onde o Neymar vai morar uma semana porque vai ser operado. Todo mundo quer saber. Agora, isso é interesse público? Não, isso é interesse do público. Em conceito de notícia, não seria notícia para o conceito real da informação e teórico. Agora, a questão é, a discussão existe porque cada vez mais se privilegia quantos cliques, quantas pessoas viram, quantas pessoas compartilharam e não quantas informações são importantes e se são de interesse público. Então, essa é uma discussão que, pelo menos que eu dentro da sala de aula tenho muito com meus alunos. Eu quero informação de interesse público ou de interesse do público. Aí tem a ver com, por exemplo, a rixa que existe entre a assessoria de imprensa e o jornalista. O assessor de imprensa quer que você fale do cliente dela. Agora, será que isso tem interesse público? Às vezes sim, outras não. Aí depende da assessoria de entender como constrói essa informação para essa informação ter interesse público. Se tem interesse público, é notícia, senão não é. Catoto, o que a gente percebe, não sei se a minha interpretação está equivocada, é que a questão do infográfico, da estética, passou a ser uma boa exigência desse público. Se ao mesmo tempo está ali gente querendo talvez notícias mais pipoca, por outro lado as pessoas querem coisas bonitas. Isso, como é que isso tem impactado no seu ponto de vista o jornalismo? Você acredita que isso tem levado mais credibilidade ao jornalismo ou ao contrário, tem levado ele mais para ser um jornalismo superficial? Pegando um pouco, eu acredito que a questão das manchetes elas acabam tendo mais importância dessa superficialidade do que propriamente o infográfico, que é um suporte só para a informação, né? O infográfico ele não tem essa importância de tornar a matéria menos importante ou mais superficial do que, enfim, as manchetes hoje, pelas métricas que a gente acompanha nas redes sociais, enfim, ela acaba tendo muito mais impacto nessa superficialidade do que, de fato, o próprio infográfico, que ele está ali para auxiliar e dar suporte para a informação, né? Você tem retorno do público sobre os infográficos? Como é que vocês notam se um infográfico está indo pelo caminho que vocês gostariam que fosse? Depende da mídia que a gente usa, né? Eu terminei agora um infográfico para um grupo de ativistas, que eles fazem um trabalho super sério, os pesquisadores do Vigência, e a gente fez uma ação com vídeos, infográficos e revistas, e deu um retorno. Eu fiz, sei lá, um infográfico para o Itaú semana passada, que foi os números do balanço, enfim, do ano deles, teve outro retorno. Então, funciona, todo mundo procura, não importa em qual campo de atuação eles estejam. E o retorno funciona, sempre melhor. O vídeo engaja muito mais hoje do que, principalmente nas redes sociais, do que o texto, né? Então, está uma tendência, as agências de online que procuram a gente sempre procuram também com foco em vídeo, para transformar todas as informações e conteúdo
de forma animada, infográfico, porque o engajamento é bem maior. Areta, o Fernando fez uma provocação que eu queria que você desse continuidade. Uma das coisas que agora a informática e os novos dados ajudam são as empresas. Então, agora imagino que para você fazer um release é algo que você vai ter muito mais informação para poder mandar para os órgãos, né, de comunicação do que a gente tinha antes. Você tem mais informação. Você acredita que esse tipo de informação tem impactado nesse jornalismo? Ou seja, na realidade, o release entra mais fácil nos meios de comunicação com esses dados, ou, na realidade, essa relação continua a mesma? Eu acho que facilita e muito, porque aí entra o que o Fernando falou. O assessor de imprensa, apesar assim, tudo bem, estou atendendo um cliente, uma empresa, a gente tem que essencialmente ser jornalista. E eu acredito muito no que o Fernando falou do faro, de você ter que ter esse feeling, perceber, procurar onde está a notícia, e é possível você inserir o seu cliente, principalmente se forem clientes bons e sérios, como o Catoto disse, isso ajuda bastante, você inserir ele dentro de um contexto macro. Você trazer à tona uma discussão que é importante para ele, que agrega reputação, valor a ele, utilizando dados relevantes também para a sociedade. E é importante a gente separar o seguinte: a assessoria de imprensa não pode ser publicidade. São coisas diferentes. Não é para sair a marca da empresa do meu cliente no meio da matéria, e é preciso, inclusive, que a gente ensine muitas vezes isso para o cliente. É para gerar conteúdo de interesse público que indiretamente agrega reputação para o meu cliente. A essência é essa. E com esse volume que a gente tem hoje de informação, acesso a pesquisas, muitas vezes, a dados estatísticos, se você tem feeling, você consegue amarrar uma tendência, uma questão que você está vendo acontecer ali dentro do teu cliente, aos dados e às questões que a gente tem hoje acontecendo no mercado. Um exemplo, que assim, uma matéria que foi gravada ontem com um cliente meu, que foi ao ar ontem à noite num jornal local aqui de grande repercussão. Tem uma pesquisa que correlacionou casos de câncer com obesidade, que a obesidade é um dos fatores de risco, e correlacionou especificamente a alguns tipos de câncer. Eu tinha um cliente dentro de uma das instituições que eu atendo, um médico, que conseguiu repercutir muito bem essa matéria. É uma matéria de interesse público que a gente conseguiu subir, a gente está tentando subir ela para um veículo nacional, inclusive, mostrando os dados da pesquisa, uma paciente que se enquadrava naquele quadro, que é uma pessoa super disponível, que quis falar, inclusive, para poder orientar outras pessoas, um médico que conseguia repercutir e trouxe, inclusive, outras pesquisas feitas no exterior e outras aqui do Brasil também. Então, isso é jornalismo científico, é interesse público quando eu falo de orientação, de prevenção, e agrega reputação para o meu cliente, porque ele mostra o quanto ele está antenado, o quanto ele está conectado com o que tem de mais moderno, com as pesquisas. Indiretamente, não precisa aparecer a marca dele. E ele pode fazer um serviço de utilidade pública. Então, acho que é uma questão também de profissionalização da assessoria, de lembrar, sou jornalista antes de qualquer coisa. Fernando, vou passar para você esse abacaxi. Do outro lado da redação, nós temos cada vez menos jornalistas, com uma sobrecarga de trabalho, e, por outro lado, eu estou recebendo um release com muito mais informações do que a gente tinha antes. Não facilita aí aquele conhecido Gillette Press, né? Ctrl+C, Ctrl+V do release, vamos tocar a vida e depois eu trato com outra matéria. Ai. Eu acho que tem dois momentos aí. O momento de o pseudo-jornalismo, que é o que pega o release e joga, né? É mais, a Areta sabe muito bem. Ela consegue descobrir qual é a produtividade do release, só colocando 3 palavras, jogando, e ela sabe quantos meios de comunicação jogaram exatamente o release na frente. Agora, aí outra vez estamos com outra questão, que eu aí iria a outro conceito, já que estamos em um lugar de conceito. O gatekeeper, ele continua existindo. O que é o gatekeeper? O gatekeeper é o lugar, diziam os ingleses nos primeiros jornais, que estava na entrada da redação, recebia as cartinhas e ia separando, né? Você agora recebe, sei lá, o meu e-mail da revista, eu recebo 500 e-mails por dia, sei lá, 600 e-mails por dia. Agora, você vai dar prioridade a algumas coisas que tem a ver com o faro do que você acredita que tem a ver. E então, depende muito do que você queira fazer, qual é o entendimento que você tem de jornalismo e qual é o seu interesse. Ou seja, se você quer, se você é preguiçoso, você consegue fazer jornalismo fácil hoje.
porque tudo chega para você. Mas, outra vez, isso que chega é jornalismo ou é interesse? E tudo isso que já falamos para trás. Então, eu acho que há excesso de informação e, às vezes, falta essa intuição para você encontrar os temas que podem ser relevantes e não estão dentro do mainstream, não está dentro da agenda setting. Agora, a questão é, o que a assessoria de imprensa geralmente faz? Agenda setting. Por quê? Porque nós trabalhamos outro termo do jornalismo, que é a agenda setting. Ou seja, dentro da agenda eu sei que vem a Copa do Mundo e vou ver quais são as marcas que eu tenho que são alguma ligação com a Copa do Mundo e vou tentar trabalhar essas marcas para a Copa do Mundo. Certo, mas isso é agenda setting. Eu acho que depende muito de nós jornalistas. Só esclarece para o pessoal que ainda não é da nossa geração, que talvez esqueceu um pouco o que é a agenda setting. Então, a agenda setting é basicamente os temas que fazem parte da estrutura mundial, nacional e local que são importantes para. Nós sabemos todos aqui que cada 4 anos há uma Copa do Mundo. Nós sabemos todos que cada 4 anos há uma Olimpíada em algum país. Nós sabemos que cada 4 anos temos eleições para presidente. Como nós sabemos também que alguns temas são importantes porque sabemos que notícias de Congresso Nacional serão quarta e quinta-feira no Brasil, porque segunda está fechado, sexta está fechado, né? Porque o senhor tem que voltar para casa, e que as sessões são quarta e quinta. Que todas as quintas-feiras de manhã teremos notícias de futebol, porque na quarta há futebol. Isso é a agenda setting, basicamente. Então, a agenda funciona disso. Se você sabe que há temas que, inevitavelmente, no dia seguinte você vai encontrar na rede, nos jornais, nas rádios, nas revistas. Gostei muito da sua fala sobre a preguiça jornalística. Sim. Né? E aí eu queria juntar com a tecnologia, que afinal de contas nós estamos aqui no TV Morfoses, e eu queria que você me falasse, é lenda urbana ou não, que já tem os robôs jornalistas que pegam os dados, né, por aí, já constrói a sua notinha respondendo sobre as 5 perguntas, porque na advocacia a gente já sabe que é real. O Watson do IBM já produz pareceres a partir só de analisando os dados que estão na internet, nos arquivos. É verdade ou não? E o que nós vamos fazer com isso? Temos que discutir primeiro, Hugo, qual é o conceito da verdade. Mas já existe, já há robô. A questão é, outra vez, e qual é a intuição? Qual é o que sai fora? Já há robô. Já tem pesquisadores no Brasil estudando essa questão, de como a inteligência artificial pode ajudar nas notícias. No painel anterior, podíamos ter falado com o Sereno, da TV Vanguarda, não sei se eles têm, mas grande parte das emissoras já tem detetor, face detector, ou seja, você grava e no mesmo momento que está gravando, você já sabe qual é a pessoa que está sendo gravada e já tem um link que vai ir para a livraria da emissora e você sabe em qual lugar isso já existe. A questão é o que a Areta falou e o que ele falou. Nós temos que ter nossa parte na história, porque senão nós fazemos parte de um mundo que não é nosso. Então, aí já que está, deixa-me brincar um pouquinho. Estamos em TV Morfoses, eu vi o logotipo e o desenho, que achei interessantíssimo, e eu, há uns meses atrás, em Amsterdã, tive sorte, ou não, de participar da primeira coletiva de imprensa da história com um robô. Tá? Tem umas imagens aí, e o interessante do robô é que o robô pode participar de uma coletiva de imprensa, porque ele tem... O robô era quem estava sendo entrevistado ou era quem entrevistava? Então, aí foi o mais interessante. Eu acho que o robô ficou quem estava entrevistando, porque foi tal a surpresa de você ter uma robô que chama-se Sofia, que ela tem inteligência emocional, à frente, você pode fazer qualquer pergunta para ela, que os 25 por aí, jornalistas que estávamos lá dentro, ficamos todos, e agora, o que você pergunta? E o interessante foi que ela, num momento, olhou para um jornalista inglês e falou assim, você está entediado? Porque, claro, ela podia responder quase qualquer coisa. Agora, a questão é, a resposta da Sofia era uma resposta que saía do coração? Não. É uma resposta que foi criada e fabricada a partir de
milhões de insights que colocaram a Sofia dentro. Tem o vídeo aí, não sei se vocês querem ver, mas é um minutinho aí. Vamos lá. Bom, esse que está aqui ou outro, mas tudo bem. Vamos lá. Este aqui é outra coisa interessante também, se quisermos ver. Este aqui eu fiz porque apareceram as primeiras televisões oleográficas, sim? E televisões nas quais você faz parte da estrutura. Então, aí, como é que você faz informação para ela, se você faz parte dele? Essa é uma discussão que nós temos que ter para frente, me parece. Ou seja, qual é a tela que nós discutimos, né? Essa é a primeira coisa que eu queria falar. E a segunda, se querem mostrar aí, essa coletiva de imprensa totalmente esdrúxula, são uns minutos, um pouquinho, mas essa que está aí é a Sofia. Ela parece muito com o senhor que temos aqui atrás, e ela tem inteligência artificial, e ela pode responder perguntas. A questão é, as perguntas que ela responde são intencionadas? Não são? São, porque ela tem insights e nunca ela irá falar nada que não esteja programado para ser feito. Se o jornalismo é feito por robot, ele definirá que, como, quando e onde, sempre. Agora, nós sabemos que, você quando faz um infográfico sabe muito bem que não é igual o que, o como e o quando sempre. Depende da informação que você vai dar. E o robot vai poder fazer isso? A pergunta é como é que você faz isso? Como você define esse aqui, como, quando e onde? Ô, Totô, você gosta de futebol, Totô? Não. Não? Porque eu não sei, eu me dá a impressão, muitas vezes nas coletivas de esporte, de futebol, que eu tenho um monte de robôs ali. Porque, para mim, eu vejo as mesmas perguntas, na realidade, as pessoas fornecem as mesmas respostas, se a gente substituir um bocado de pessoal ali, não vai fazer muita diferença, né? E aí você falou uma coisa importante que eu queria resgatar, quando você fala que infográfico e ética tem tudo a ver. Explica um pouquinho mais isso, porque eu não consegui entender isso direito. E aí você engata, talvez, nessa conversa que nós estamos falando aqui sobre as questões éticas, então. Então, foi uma pausa dramática, mas é o seguinte. Por exemplo, já teve casos de estar produzindo gráficos e a gente deparou no departamento que tinha uma diferença no gráfico, em porcentagem. Era 40% e outro era 20%, por exemplo. E os jornalistas se aproximaram e falaram, mas o crescimento de 20% para 21% foi muito importante para a gente. Pode subir mais. A gente, calma aí, não pode fazer isso. Não pode. Enfim, subiram o gráfico, alteraram o tamanho para dar a dimensão da importância e adulteraram a informação. Esse é um exemplo claro de como a ética tem que andar e como não pode andar. Algo do tipo assim, porque dizem, né, tem um filósofo que diz que tem mentiras, muitas mentiras. Sim. E as estatísticas, né? E aí uma das maneiras que pode ser feita, ok, nós queremos destacar o 20% e não o 80%. Então, exatamente, por favor, você coloca o 20% em vermelho. Não, e o 80% em cinza, bem discreto. Não, mas até isso tudo bem. Você colocar 20% em vermelho para direcionar o foco da atenção para a importância do crescimento, tal, é uma coisa. Aumentar a barra, porque aí sim a gente está fugindo da questão, aí que entra a questão ética que você perguntou. Mas, de novo, o jornalista faz isso o tempo todo. Então, se você vê a mesma informação em diferentes veículos de informação, muitas vezes os veículos têm, do mesmo fato, relevâncias diferentes. E aí tem a ver com a organização para a qual você trabalha, porque essa é outra história, né? É um mito que o jornalismo é isento de tudo. Não. No jornalismo você manipula dados. Sim. Mas não quer dizer que manipula porque quer enganar o outro. Não, você tem duas hipóteses. Esse 1% que aumentou pode ser muito relevante ou não. Agora, depende como você coloca esse 1% para o outro entenderá se esse 1% é importante ou não. E você não está mentindo. Mas existem formas e formas de fazer isso. Exatamente. Por exemplo, se você tem dois gráficos voltando à questão dos 20% e 80%. Se você está num ambiente 3D e você aproxima a câmera, por mais que você tenha escala, você adultera isso também de forma construindo ilusão. Você torna esse número maior e o 80% numa perspectiva, num ponto de fuga
distante, ele reduz. Mesmo que você mantenha escala. Isso é adulterar dado também. Então, são esses cuidados que a gente tem que ter quando a gente fala de ética dentro dos infográficos, né? Mas a ética está em tudo. Você pode fazer isso com uma foto. Você pode mostrar um estádio cheio ou vazio, dependendo da foto que você tira. Uma fotografia baixa, Exatamente. numa multidão, para mostrar que está cheia, e uma alta para mostrar que foi um fracasso. Sim. E as escolhas das imagens que você tem nas capas de jornal também são escolhas, né? Então, não sei se você lembra, mas na época do impeachment da presidente Dilma, estava muito claro isso. As fotos que se colocavam das manifestações. Quando havia que discutir para um lado, era uma foto talvez maior, mais aberta, e em alguns momentos mais fechada. E aí definia se tinha muita gente na manifestação ou menos. E você olha para... Mas por quê? Porque aí tem outra questão, talvez. O que é o jornalismo? Eu digo que o jornalismo é uma construção da realidade. Você constrói realidades. Por isso que eu brinquei com você e falei, é verdade? Não sei. Há uma construção dessa realidade. Quando você faz um infográfico, você constrói. Quando você faz um infográfico para mostrar a derrocada do Rio e a desaparição de Mariana, você tem um monte de situações para você colocar. Agora, depende do que você coloca, você constrói a realidade que você vai construir. E aí eu brinco, ou seja, a assessoria de imprensa faz muito isso. Constrói a realidade. Mas, Areta, dados não são dados? Dados são dados, mas você consegue manipular. Acho que a gente deu todos os exemplos aqui e acho que aí entra até a questão das fake news. A gente fala de fake news, é a questão toda da manipulação. E o tempo todo que eles estão falando aqui está me vindo um outro questionamento, que é onde entra nessa questão do jornalismo e tudo mais, os jornalistas independentes, os influenciadores digitais hoje, e, no fundo, a gente volta mais uma vez para o ser humano, para as pessoas, para qual é a bagagem cultural que eu tenho, qual é a minha visão de mundo, qual é o viés que eu quero dar para esse assunto. Na verdade, tudo passa por uma ótica, pelo viés que eu quero dar, eu construo essa informação, essa notícia, com os dados que me são convenientes, ou seja, porque tem a visão do veículo onde eu trabalho, ou porque é a visão do cliente que eu estou atendendo, entra a minha ética pessoal, se eu vou manipular ou não, vou atender o que o cliente quer, o que o veículo pediu, e muitas vezes você fica ali, indivíduo, no meio desse tiroteio, e aí entra uma crença minha. Eu não acredito em imparcialidade, e eu não falo só no jornalismo. Eu não acredito em imparcialidade na vida. A gente nunca é imparcial. Porque todas as minhas decisões, todas as minhas escolhas passam pela minha visão de mundo, pela minha bagagem cultural, pelas minhas crenças e pelos meus valores. Então, não tem jornalismo imparcial e entra a necessidade de você ter, do outro lado, um público que tenha uma boa capacidade, que tenha uma boa educação, para que ele também possa filtrar e opor as informações, os dados que ele está recebendo, e entender aquilo que lhe é cabível dentro do seu mundo, aquilo que faz sentido. Concordo 100%. E diria mais. O Pierre Bourdieu, sociólogo francês, ele diz que o jornalista ele usa óculos. E por que usa óculos? Porque ele vê o que ele quer ver. Então, nós vemos o que nós queremos ver. Então, eu faço sempre esta relação. Em momento agora, Portugal está a arder, Portugal, Espanha, muito fogo. Primeira vez que eu fiz em Portugal fogo, em 2000. Eu achei que era o maior fogo da minha vida. Depois de 3 anos... Não fez? Fogo, ir a um incêndio grande. Fogo. Você vê fogo, você fica fascinado, é notícia, acha que esse fogo é o maior da história. À medida que você vai vendo fogos, você vai sabendo quais são as diferenças. E você vai entendendo e comunicando de uma forma diferente. Então, o que eu sempre digo é, jornalismo tem a ver com know-how. Óculos. Eu tenho um óculos, há coisas que eu vejo e outras que deixo de ver. E que não é proposital. Ou é, depende do momento. Então, a questão é, como que você se posiciona para isso e como que você aceita esse olhar do jornalista. Porque aí, que digam, não, eu sou jornalista, mas eu não tenho um olhar sobre as coisas, não é verdade. Você tem um olhar sobre as coisas. Você não é a mesma pessoa depois de fazer, não sei, jornalismo da rua e ver o primeiro acidente de trânsito e depois de ver 50 acidentes de trânsito. Não é igual.
Você não é igual depois de ver o primeiro jogo de futebol e narrar o primeiro jogo de futebol depois que viu 300 jogos de futebol. Você vai aprendendo algumas coisas. E esse óculos vai transformando o seu olhar. Então, a questão é, se eu olhasse para a primeira matéria que eu fiz em minha vida, lá em 1989, eu falo, meu Deus, que desastre. Mas se nesse momento era o que eu podia fazer. Hoje eu sou melhor. Agora, a questão é, se eu sou preguiçoso, que é o que está acontecendo, eu faço sempre o mesmo porque não importa. Imagino que com vocês acontece o mesmo, né? Mas nós temos um discurso de que também é preguiçoso agora o público e que cada vez mais gostaria de ler menos, né? Que explicasse mais rápido um conteúdo que antes levava talvez mais tempo. Então, a Areta mesmo disse, olha, não, então nós temos um público aí, a gente também tem que levar em conta a questão educação, cultural, etc. Mas esse público está aí, está posto, é esse com quem a gente tem para trabalhar. Como é que a gente faz? E, ao mesmo tempo, a gente tem as maiores feiras de livros independentes acontecendo no momento. Então, é meio dúbio isso, né? É igual o papo de que as pessoas não vão mais ao cinema. Ah, não vão mais ao cinema. E o número só cresce, né? Tá óbvio que eles vão assistir Marvel, vão assistir, enfim, mas o número só cresce. Então, que as pessoas não estão lendo mais, eu não sei se eu concordo com esse ponto. Eu adoro falar que criança não lê nada, só que a gente vai perceber que a minha geração, quando lia um livro, lia aquele Mistério do Hotel de 5 Estrelas, que tinha lá 100 e poucas páginas, e hoje o cara vai ler a coleção do Harry Potter, que cada livro parece uma enciclopédia, né? O negócio será que é a maneira e o que eles querem ler e ver, interagir com essa informação, e como é que a televisão e os meios audiovisuais estão se adaptando para isso, ou não estão? Se é para mim, e eu responder, eu ganho muito dinheiro aqui, porque essa é outra coisa que a maior parte das pessoas não sabe. Você está experimentando essa questão. Agora, de novo, voltando ao projeto McBride, em 1980. Hoje, talvez seja o momento da história que mais se lê. A questão é se você sabe selecionar o que você lê. Tá? Então, talvez este seja o momento que mais produtos audiovisuais se vejam. A questão é, isso que você vê tem qualidade? Não sei, relativa. Em este momento, talvez seja o momento que as pessoas mais se comunicam na história. Grupo de WhatsApp, rede social. Agora, será que essa comunicação é fluida ou não? Não sei. Eu acho que estamos aprendendo. De todas maneiras, eu me permito dizer uma coisa aqui. As fake news, que acho que é o tema que você quer abordar, elas existem porque também é uma preguiça do leitor. O leitor permite que isso funcione e avance. Então, antes, você precisava assinar um jornal para ler. A partir desse momento que você assinava o jornal, você tinha um contrato de leitura com ele e você sabia qual era a tendência política, mas você sabia que essa informação tinha sido mastigada por alguém. Agora, você recebe no WhatsApp qualquer coisa, quando você, qualquer um, e repassa sem fazer um mínimo de contraditório. Será que isso é verdade? E avança. Então, dessa forma, há uma preguiça. Mas também há uma iliteracia digital. As pessoas se fascinam com essa coisa de que tudo está. Então, se a informação me chega, por que eu preciso me questionar se ela é verdadeira ou não é? Estamos em um momento de mudanças, me parece. Agora, de todas maneiras, é assim, eu tenho a seguinte percepção. Quem recebe alguma coisa e, sem ler, repassa, está cometendo um crime. Por quê? Porque está facilitando o espalhar o ato. Ou seja, o que nós estamos fazendo neste momento é o que fazia a corte há 500 anos. Ou seja, espalhar boatos para destruir pessoas, instituições, o que for. A questão é, alguém vai contrastar? Se você contrasta, as pessoas dizem, você é chato. Sou jornalista, sou chato. Que eu diga uma assessora de imprensa. Ou seja, não há bicho mais chato no mundo que um jornalista, porque ele questiona. E a única forma que você tem na vida de viver é questionando. Se você não questiona, você recebe e passa. Aí o que acontece? Não tem nenhuma. Imagino que vocês são muito chatos porque você questiona um jornalista para ver se essa informação bate, não bate? Olha só, você falou há tempo atrás uma coisa importante.
que agora a gente não está indo mais, a gente não compra mais a notícia quando se comprava o jornal, a revista. E recentemente uma monge disse: olha, na realidade, tire um dia sem nenhum contato com as redes sociais e não se preocupe se você vai ficar sem aquela notícia importante, porque se ela for importante, ela vai chegar em você, você querendo ou não, não é? No caso dos infográficos, dos montiográficos, né, a gente percebe hoje que virou essa notícia chegando no WhatsApp, no nosso jornal, que é os videozinhos, que é o gift, que é muitas vezes o meme, que representa também um pouco o que está se discutindo nesse momento. Você percebe nessa produção que esses pequenos vídeos informativos, que você mesmo disse que tem alguns clientes que fazem, ele está tomando um pouco esse espaço do que seria a reportagem noticiosa, a notícia em si? Sim, ele acaba cumprindo essa função, né, desse imediatismo, né, que você tem com a rapidez que ele consegue se viralizar e tudo mais. Mas não é só ele, né? Tem os outros formatos também. Só para dar um exemplo para o público entender, assim, eu lembro que na época da discussão da Previdência, da reforma da Previdência, eu recebi no meu WhatsApp 3 ou 4 vídeos, cada um defendendo a sua posição, né? Isso é bom ou isso é ruim? Depende de quem está defendendo, de quem está sendo agredido. Exatamente. Mas eu queria fazer uma... Do ponto de vista do público, isso é bom ou não? Porque, afinal de contas, eu tenho esse contraditório que você está defendendo. Putz, eu queria virar para um outro lado aqui, enfim... a questão da fake news que a gente mencionou, tal, eu terminei agora, além desse trabalho todo de audiovisual, tal, eu terminei um longa-metragem em animação que ele aborda um pouco essa questão das notícias. Ele vai direto ao encontro de como que a notícia ela consegue construir o medo na cidade. E foi um longa-metragem que a gente durou 8 anos para fazer. Fala o nome, indicação, onde é que acha? Então, por enquanto ele está em circuito, ele venceu agora o Animamundi, mas ele foi para a França, no maior festival de animação que tem. A gente tem alguns outros convites acontecendo agora também. Qual que é o nome? Tito e os Pássaros. Eu tenho o trailer aí, eu gostaria de passar o... Então vamos lá. Não é esse. É o outro, hein, pessoal? É o segundo. Quando eu era pequeno, meu pai me falou que o medo tinha virado contagioso, como se fosse uma doença. Essa é a história de como o medo contaminou o mundo inteiro. Bem-vindos ao Jardim Redoma. Vocês nunca terão medo outra vez. Ainda não sabemos de onde vem a epidemia. Também não temos um antídoto ou fórmula para a cura. Eu descobri, junto com os meus amigos, a única pista para salvar o mundo da doença do medo. A máquina que meu pai inventou para entender a língua dos pássaros. Tivemos alguns casos aqui na escola e por isso decidimos cancelar as aulas. Todo cuidado é pouco agora. O garoto não tem medo. Você é muito corajosa, Sarah. Eu sei. Vai rápido! Fazer uma máquina igual do seu pai, colocar todo mundo em risco. Tem a brigada de pânico! Vem, Sarah! Cara, lindo demais. Fala um pouquinho dele aí pra gente. E como a gente estava falando dessa questão da notícia, como que ela funciona na sociedade e tal, o filme ele vai diretamente nesse ponto, né? Ele mostra a questão da mídia, mostra como
ela constrói, como que o medo dentro da sociedade e das organizações, da união, ela tem como moeda, ela vira uma moeda, né? A partir do momento que você tem o medo, você vira uma moeda, e como a notícia caminha por esse caminho, seja ela publicidade, seja ela jornalismo, seja ela na TV, com um programa de TV, seja ela numa propaganda, mostrando a solução para aquele medo. Então, esse é o plot do filme. Assim. Deixa eu fazer uma parte aqui. Catoto, assim, me identifiquei muito com o vídeo, mas, para mim, assim, o vírus do medo, às vezes, é o grupo do WhatsApp, né? Porque esses mesmos vídeos, que às vezes eles podem te trazer uma informação interessante, justamente pela falta de crivo, muitas vezes eles fazem exatamente o que a gente viu ali na animação, né? É o pânico. Eu confesso que às vezes eu fico até irritada, porque você recebe na mesma semana, sei lá, 3 ou 4 boatos absurdos e que sai todo mundo repassando. A falta de senso crítico, isso chega onde? No jornalismo, em tudo mais, né? É o mal da sociedade. Só um adendo, que agora que o filme está terminando, a gente está fazendo um game também, que é um jogo infantil que vai auxiliar os garotos a descobrir fake news. Então, um jogo infantil que, enquanto eles vão jogando, o Facebook deles vai virando pedra, vai virando uma coisa, e eles vão identificando como que funciona o fake news. Então, é um braço do vídeo que quando a gente fez esse filme, ele não entra no campo de cross-mídia, transmídia, mas ele tem alguns braços que auxiliam o filme. Queria fazer mais uma inquietação aqui. A primeira fake news da história, assim, real, 1939, Orson Welles, A Guerra dos Mundos. Exatamente, A Guerra dos Mundos. E a partir da Guerra dos Mundos e Orson Welles, temos marcianos verdes no mundo e as pessoas se suicidaram. Isso é verdade. Então, a questão é, a influência da mídia continua sendo muito importante. A questão é, o que a mim me preocupa muito, é que parece que, em esses 60 anos, se perdeu o senso crítico com a notícia. Ou seja, na Guerra dos Mundos, o mundo, desculpe o pleonasmo, estava começando a conhecer o que era a mídia, o que era a rádio. Hoje, nós conhecemos a forma como se faz, mas parece que as pessoas não conseguem entender a diferença entre verdade, construção e fato. Aí aparecem os boatos absurdos. Você olha e fala, mas isso é absurdo. Como que alguém repassou? Porque se alguém nem se preocupou por saber se isso podia ser verdade ou não. Simplesmente repassou. E aí o que acontece? Você chega a um ponto onde, hoje, isso é comprovado, a maior parte dos meios de comunicação perdem horas e horas do seu dia para tentar deconstruir notícias falsas. Então, já há empresas grandes no Brasil de comunicação que têm jornalistas tentando deconstruir notícias falsas. Só acrescentando esse ponto, entra no que a gente falou aqui da preguiça e tudo mais, e de uma das coisas que eu acho mais tenebrosas do jornalismo, que é o eco, né? Então, quando a gente fala disso, o eco, para mim, é cascata de fake news e manchete. Então, e o eco não ocorre só como fake news, acontece em todos os veículos que a gente vê, jornalismo que faz, e vai ali a sequência inteira, né? Vai da TV, que daí dá eco para eu complementaria que o fake news da Guerra dos Mundos, na realidade, é o primeiro do rádio, porque o fake news faz parte da história da humanidade, né? Se a gente pegar desde das primeiras agências de notícia, entre aspas, que eram dos reis, para espalhar justamente boatos para que aquele rei pudesse ficar bem, e também isso é da história. Para dizer a verdade, o primeiro fake news veio quando disseram que a maçã é que tinha a fonte do conhecimento, e a Eva caiu nessa história, né? Não iria isso, mas diria que, por exemplo, no jornalismo, a fake news vem da essência. Existe uma peça de teatro que chama-se Mercado de Notícias, que é de 1765, acho eu. Não me lembro o autor inglês que fez, que ele explica como as notícias eram construídas e como se compravam notícias. Desde lá, a questão é, nesse momento,
não havia as ferramentas, entre aspas, para você descobrir por que essa notícia era falsa. Então, você perguntou no início para a Areta como que você usa o Big Data para criar informação. Agora, será que não podemos usar o Big Data para desmitificar fake news? Porque, afinal, parece que sempre somos positivistas, nunca duvidamos de nada. E se você não duvida de nada, você... Mas, pessoal, vocês não acham que a gente está passando a responsabilidade? Claro, ela existe e é importante. Para quem vai consumir essa notícia. Nesse momento que já está dado, que já acontece isso, qual que é o novo papel do jornalista? Será que ele, da agora para diante, vai ficar esse tempo todo só corrigindo fake news? Ou será que não é essa a obrigação dele agora, corrigir esses fake news? Qual que é o novo papel, sem que a gente tenha que responsabilizar agora sempre o leitor ou assistente, de que, afinal de contas, é ele que está viralizando a notícia, ele que está mandando para frente? Afinal de contas, qual que será o nosso papel da nova tecnologia, das TVs, para combater isso? Posso responder de verdade? Uai, espero que sim. Levantar da cadeira e começar a apurar de verdade. Parar com o Gillette Press. Acho que é o primeiro ponto. A falta de senso crítico está do lado de cá e do lado de lá. É aquela coisa, eu, profissional de mídia, tenho que ter a responsabilidade de apurar, de checar, de validar a informação. E isso começa, eu vou pegar no pé dos estudantes desde a faculdade. Porque quando eu estava dando aula, tinha dias que eu perguntava para um aluno numa aula de redação jornalística, de onde veio essa informação? Não sei. Se você não sabe o que está fazendo no teu texto, não checou, não validou, então... Aí começa a responsabilidade desde o banco da universidade de aprender isso. E o pauteiro geralmente é um sujeito dentro da redação dos menos privilegiados, né? Sim, mas eu diria hoje que na relação com a mídia às vezes dá vontade de chorar. Tá? Porque falam assim, o assessor vende tudo, não sei o quê. Mas, gente, juro, às vezes o pauteiro não entende nem o release que você mandou. Não são todos, óbvio, não vamos generalizar, mas o senso crítico tem que estar do lado de cá também. Tem que estar para o assessor que construiu, para o pauteiro, para o repórter que foi na rua, que não pode ser preguiçoso de seguir uma pauta, porque, às vezes, o pauteiro tem uma realidade, a hora que você chega no local, eu encontro uma outra coisa. O cara tem que ser realmente curioso e ir atrás e validar. E o Big Data serve justamente para isso. É aprender a utilizar os dados e aprender onde eu busco esses dados. Quais são as fontes de informação que eu tenho? Elas são fontes confiáveis, seguras? Eu lembro que, quando eu fiz a pós-graduação em jornalismo científico, eu tinha uma disciplina, que era fontes de pesquisa em jornalismo, que era para aprender a validar dados. Então, assim, olha o ponto que chega. Então, tem a responsabilidade do jornalista, sim. Catoto, seria uma oportunidade para o jornalismo se reinventar? Eu acho que não. Acho que é só, como a Areta falou, concordo com ela. Acho que não é reinventar o jornalismo. Fazer sua obrigação. Né? Exatamente, é só executar a ética. Então, mas aí temos outro problema, que a sociedade é ética, ou seja, porque o jornalista, ele vive na sociedade, e ele é um reflexo da sociedade. O jornalista, o político, o polícia, o esportista, eles são reflexos. Eu tenho a seguinte sensação, falando de televisão aqui. Muitas vezes o que acontece é que, pelo imediatismo, não temos tempo. Não me refiro a mim, porque eu faço tudo possível por checar, mas a necessidade de ser o primeiro acaba por impedir a checagem. E aí tem uma tese assim, meio que eu escrevo há uns tempos, que eu acho que o jornalismo se resumiu a um one-man news. Quando começaram os jornais lá em 1700, era um one-man paper. Era um sujeito que produzia notícia, ia para a tipografia, imprimia e saía para vender. Hoje temos um jornalista que tem que sair da redação com um celular, um microfone e um tripé, entrevistar, editar a matéria, entrar em direto no jornal, que é ótimo, e tudo isso em 2 horas. Ele teve tempo de checar? Muitas vezes não tem. Então, muitas vezes nos está acontecendo que algumas notícias, até os próprios jornalistas comem bola, porque não tiveram tempo, porque tiveram que pôr a notícia no ar, e porque o mais importante não é que a notícia esteja checada, é que esteja no ar. E aí é complicado.
Pessoal, muito obrigado. Acho que foi um papo ótimo, nem vi o tempo passar. Tenho certeza que todo mundo gostou também. Muito obrigado pela generosidade da informação de vocês. E também muito obrigado a você que nos acompanhou até agora. Mas olha, TV Morfoses ainda não terminou. Nós temos ainda muita coisa ainda pela noite e amanhã também. Fique ligado, daqui a pouquinho a gente volta com mais TV Morfoses, mais tecnologia, mais informação.